Olá pessoal, meu nome é João Luiz Braga, sou analista aqui na Encore. Eu vim gravar o vídeo para vocês aí de meados de agosto para setembro de 2024. Agora, no exato momento, estou gravando numa hora que eu não costumo gravar também, são 4h20, o mercado está aberto ainda. Hoje é terça, né, dia 17, e antes de começar até quero dar, eu sempre começo aqui com os recados. O primeiro recado é que infelizmente esse vídeo já nasce um pouco datado, porque vai ser lançado velho, né? Sem muita importância, tipo, porque amanhã, na quarta, a gente vai ter duas decisões, mas uma delas extremamente importante, e eu tô soltando vídeo antes delas, né? Eu podia soltar depois e contar um pouquinho, eu até pensei em fazer isso, mas infelizmente eu não posso, porque eu tenho um compromisso, então era ou soltar antes ou não soltar. Eu acho, preferi soltar antes. Acho que vocês iam ficar um pouco tristes comigo se eu não soltasse o vídeo. Peço desculpas. Eu vou até tentar antecipar um pouquinho dos cenários que a gente acha, ou o que acontece em cada um deles. Essas coisas são dificílimas, né? Pedir para assassinar minha reputação aqui, mas de qualquer forma, eu acho importante soltar o vídeo. Nunca falei nem um mês, não vai ser agora. E tem também outras várias novidades para a gente conversar, então. Enfim, no mês que vem a gente conta um pouquinho das decisões de amanhã. Só para quem não sabe, amanhã tem o Copom aqui, né, que vai decidir o nosso início do ciclo de aumento de juro, mas o mais importante é o início do corte de juros do Fed. E temos uma dúvida aí se será 25 ou 50 bips. Eu vou falar bastante nesse vídeo sobre isso, deixa um pouco para frente. Mas primeiro, prestando conta, né, graças a Deus as coisas continuam bem por aqui em termos de performance, não dá para reclamar. Parecidas com o mês passado, né? Até porque a bolsa ficou meio de lado. Nesse período caiu um pouquinho desde o vídeo que a gente gravou no dia 19 do mês passado. A gente também ficou meio de lado nesse período, dependendo do veículo. Para a cota que saiu ontem de manhã, segunda de manhã, né? O Encore Ações está subindo no ano algo entre 5,1% e 5,5%, dependendo do veículo, né? Contra o Ibov, que sobe só meio. E o SMLL, o índice de Small Caps, que cai 9,4%. Então a gente está bem na frente deles. O Encore Long Bias está ainda melhor, sobe algo entre 8 e 8,5%, dependendo do veículo, está bem acima do Ibovespa. E o Encore LB Prev 100 também está indo bem, está seguindo o LB subindo 8,5%. Então a gente está feliz por enquanto, a gente está feliz aqui, trabalhar para continuar indo bem, né, melhorar sempre. Mas vamos lá, tem muita coisa para a gente falar. O assunto mais importante é que amanhã, quarta, dia 18, teremos essas duas decisões. Quanto que o Fed corta juro por lá e quanto o Copom aumenta de juro por aqui. E faz o mais curioso é que faz um bom tempo que a gente não vai para este dia, não vai para essas decisões com tanta incerteza do que vai acontecer, tanto aqui quanto lá. Aqui um pouco menos, mas lá mais, e com uma decisão que é muito importante para o mundo como um todo. São várias possibilidades abertas e que mudariam o cenário de curto prazo, tá? E o mais curioso é que essas probabilidades ainda mudaram bastante nos últimos dias, deixando essa decisão ainda mais confusa. Então, vamos começar pela parte menos difícil, que é o Brasil. A gente acha que a necessidade de alta de juro, que a gente já vinha falando, eu falou bastante sobre isso no vídeo do mês passado, se consolidou, o mercado inteiro já aceitou, já sabe bem como é que é. E parece que de lá para cá essa necessidade até aumentou um pouco, tá? Um dos motivos é aqui na tela o Focus, né, que continuou desancorando, né, a expectativa para o IPCA deste ano, até um pouquinho do ano que vem também, aqui mais um pouco na margem, para cima por vários fatores. Então, assim, para quem não se convenceu, piorou um pouco ainda. E eu trouxe até esse gráfico, que ele é um gráfico bem antigo, mas não importa muito o passado. É um gráfico que a Goldman fez há alguns meses atrás, que ele mostra uma coisa curiosa, né? Você vê aqui, deixa eu sair da tela só para mostrar um pouquinho. Você vê quando que assim, a única vez desde 2007 aqui que o Banco Central cortou juros com expectativas de inflação subindo, foi aqui, ó, a expectativa de inflação estava subindo e o Banco Central foi cortando juros, falando em 2012 para 13, na época do Tombini, e isso foi péssimo. Repara como a inflação desancorou completamente e
precisou de muita alta e de uns 7 anos, 6, 7 anos para a inflação convergir de volta. Então esse é um pouco do risco que a gente tem de cortar juro ou de ser monetariamente expansionista em um momento que o mercado pede o contrário, né? Que as expectativas de mercado de inflação são para cima. Mas aí, o que está nos preços hoje? Né? Hoje já está no preço, isso aqui é a curva de juro, né, quebrado nas reuniões do Copom, essa aqui do dia 19, precifica 29, né, bips, ou seja, um pouco acima de 25 bips, que seria um aumento mínimo aí. E também tem uma outra forma de ver, são essas coisas aqui embaixo, parece bem complicado, mas na verdade não é simples, que é a precificação das opções. Né? Essa aqui é a opção de manutenção, essa aqui é a opção de aumento de 25 bips, essa aqui é a precificação de aumento de 50, né, pontos base. E você vê que a probabilidade, que conversa com a curva, obviamente, se não tem arbitragem, está no aumento de 25 pontos base. É isso que o mercado precifica hoje. E tem um outro fator também psicológico, talvez, que faça com que o aumento de juros seja necessário, que é a questão de credibilidade de um Banco Central novo, né, que vai entrar agora. Coisa que até o Tombini mesmo, que cortou juro com a expectativa de inflação subindo, quando ele entrou, ele aumentou juro. Depois que ele foi fazer esse outro problema aí. E aí, legal, assim, a gente acha que não, essa questão da credibilidade é sim importante, ainda mais para um Banco Central que estava muito em xeque, estava muito em dúvida até uns 2 meses atrás, quando eles começaram, quando o próprio Galípolo começou a falar em aumentar juro, mas motivo para esse aumento, além de credibilidade, não falta. Né? Tem uma tabela que eu acho super legal, que é essa tabela aqui, que a XP faz, que o pessoal de macro lá da XP faz, pegando um monte de indicadores, e quanto mais quadradinho vermelho significa mais hawkish, né, mais juro para cima, vai. E quanto mais azul, quadradinho azul, mais juro para baixo. E você repara que o deste mês é quase tudo quadradinho vermelho aqui, tá? Passando bem rápido. O câmbio para cima, que é claramente inflacionário. O juro real ex-ante não. PIB para cima, super forte. Hiato do produto alto. Taxa de desemprego bem cadente, eu vou falar um pouco mais sobre isso quando eu falar de consumo mais para frente. Núcleo da inflação bem alto. IGPM para cima. IPCA também, enfim, já perceberam aqui, né? Até preço de frete, umas coisas assim tão fortes. E por fim, reservatórios, né? Que a seca até fez com que a gente tivesse uma bandeira vermelha de preço de energia. Então, os motivos para uma alta de juro não faltam, tá? Assim, a economia de fato está expansionista. E eu já falei isso no vídeo do mês passado, mas eu vou falar de novo. Pô, João, subir juro aqui não é ruim para nossa bolsa? Né? Na verdade, não é subir ou cair o juro de curto prazo, na Selic, que é bom ou ruim para a nossa bolsa. Eu acho que o que é bom para a nossa bolsa é a turma que está lá em Brasília e no Banco Central, né, óbvio, fazer o certo. Isso que é bom. E do ponto de vista de juro, o certo está bem claro que é subir. Tá? Se faz isso, né, ainda mais se dá 50 bips, ou seja, mostra uma austeridade maior, a curva longa certamente vai acomodar, o que seria bom para a bolsa. O outro lado, né, que eles deveriam fazer o certo, que esse é o lado mais preocupante, é a preocupação fiscal, né, que não tem vindo, e a gente acha que nesse lado Brasília poderia estar fazendo um trabalho melhor. Inclusive, se tivessem, eu vou falar um pouquinho de alguns indicadores que eu vou falar mais para frente de consumo, talvez essa alta de juros nem fosse tão necessária, enfim, porque tem uma carinha aqui de pisar do acelerador no fiscal e por isso você precisa apertar freio ou no freio no monetário, que é o juro. Mas é isso, me parece muito que a reunião está encaminhando amanhã para um aumento de 25 pontos base. Eu não descarto um aumento de 50, de novo, como já falei, que até sinalizaria uma austeridade interessante dessa turma nova, que podia ser bem interpretada pelo mercado, tá? Eu vi algumas pessoas falando que o aumento de 50 seria mal interpretado, eu não sei, tá? Eu não sei se concordam. Então, de Copom é isso, mas o que importa mesmo é lá fora, né? E isso mudou bastante
nos últimos dias. Primeiro, só para explicar, por que é importante? Né? Porque se eles cortarem 25, a diferença, a dúvida lá se eles vão começar o ciclo de corte, cortando 25 pontos base ou aumentando, ou cortando 50 pontos base. É o contrário daqui, né? Aqui a dúvida se vai aumentar 25 ou 50, lá a dúvida se vão cortar 25 ou cortar 50. E por que isso é importante? É que se cortarem 50, pessoal, muito provavelmente a gente vai voltar a ver aquele fluxo buscando mercados emergentes, que a gente viu toda vez que se fala um pouco mais nesses cortes, e isso é muito mais relevante para a nossa bolsa, aqui para o mercado local, do que a localzada trocando chumbo aqui entre nós, tá? E aqui a gente teve uma novidade, esse gráfico da tela aqui agora, esse aqui, deixa eu deixar ele assim, deixa eu sumir a tela só para mostrar uma coisa para vocês. Que é isso aqui? Parece complicado, mas não é. Isso aqui é a probabilidade que a galera vê ao longo do tempo, aqui dos dias, né, de cortar, de qual será o tamanho do corte lá fora. Se for mais para perto de 1, aqui ó, 1,10 para cima, significa um corte de 25. Se for para perto de 2, é um corte de 50. E estava vindo aqui por muitos dias, aqui variando pouco, em torno de 30, 1,3, significaria 30% de chance de cortar 50 bips e 70% de chance de cortar 25, ou seja, muito mais provável que o corte fosse de 25. Isso até recentemente no meio da semana passada subiu para só uns 15% de chance de cortar 50, ou seja, foi mais, assim, parecia ter se decidido em relação a um corte, fechado questão em um corte de 25, de repente no final da quinta-feira da semana passada veio uma matéria de um jornalista chamado Nick Timiraos lá do Wall Street Journal, deixando aberto o corte de 50. Não, acho que pode ser corte de 25 e corte de 50. E por que o mercado deu tanta importância? Aí tem que lembrar um pouco de uma história que aconteceu um tempo atrás. Vou relembrar, eu falei certamente sobre isso num vídeo na época, deve ter uns 2 anos isso. Foi quando o Fed, quando o Banco Central Americano estava na fase de aumentar juro. E eu vou até mostrar um gráfico na sequência que o Fed não gosta muito de entregar uma coisa que não está nos preços, que não está no consenso, tá? E quando ele estava aumentando juro, em uma certa reunião, 2 dias antes, o mercado esperava que eles fossem aumentar 50 pontos base. E eles queriam acelerar, eles queriam, na verdade, aumentar 75 pontos base o juro. E na segunda-feira, 2 dias antes, do nada, saiu uma matéria do Wall Street Journal, desse mesmo Nick Timiraos, que falou na quinta-feira o que eu mostrei aqui, falando que existia sim a possibilidade de corte de 75. Foi um caos no dia, o mercado desabou, né, os traders de renda fixa já ajustaram a probabilidade, igual nesse gráfico que eu mostrei, para 75 pontos base. 2 dias depois, veio a reunião do Fed e o que eles entregaram? 75 pontos base. Né? Desde esse dia, tudo que esse cara fala, tudo que o Timiraos fala, o mercado dá uma atenção gigantesca, e foi exatamente o que aconteceu na última quinta. E quando veio precificar um corte maior do que esperado, não à toa, lembra que a bolsa na sexta-feira passada deu um grande rally. O Ibovespa nem subiu tanto, subiu, sei lá, algo como 0,6, 0,7, mas o SMLL, né, as nossas empresas domésticas subiram pra caramba, que foi o mercado meio que relembrando essa história do Timiraos outra vez e ajustando para esta possibilidade de o corte de 50 pontos base. Mas daquela vez, o 75 que eu tenho lá de trás, o mercado ajustou exatamente para algo bem próximo, tá, do 75. Nesse caso, não, né? Só voltando aqui no gráfico, isso aqui é quase online, eu tirei esse gráfico um pouco mais cedo, deixa eu sair aqui. No exato momento está meio que bola dividida, né? O que está precificado é mais ou menos uns 35% de chance de ser 25 e 65, né? 64, vai ser exatamente, por cento de chance de ser 50, ou seja, é meio que no meio do caminho. E olha que curioso este gráfico aqui do Deutsche, é um gráfico muito legal, vem desde 2009 e ele pega como é que estava precificado 2 dias antes da reunião do Fed para o que foi entregue e ver a diferença. Né? Você vê que a diferença é sempre marginal, é 5 bips para lá, porque também o mercado nunca precifica 100% de chance de um certo movimento no juro. Né? Sempre sobe um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas ele sempre entrega bem próximo do esperado, tirando, obviamente, eu sei que são as reuniões as reuniões que tem a data certinha, né? Porque teve algum outro tipo no Covid de extraordinária, isso não está aqui. Mas quando
o mercado espera numa data certinha a reunião do Fed, ele não costuma entregar nada fora do esperado. E agora, isso aqui foi 2 dias antes, essa vez não importa se ele entregar 25 ou 50, vai ser a maior diferença em relação ao esperado desde 2009. Eu ainda fiz essa linha aqui, ó, essa linha laranja daqui e daqui, é que hoje, em um certo momento, a chance estava tendendo a ir voltar para os 50% para cada lado. Essa aqui seria o tamanho da barra se fosse 50, seria 12,5 bips para cada lado, né? Então seria também a maior distância em relação ao esperado desde muito, 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 muito tempo. E vocês entenderam por que eu estou falando que esse vídeo, infelizmente, já nasce datado. Olha, olha, é amanhã, galera. Essa definição de algo que está bem definido, e nunca esteve tão indefinido desde 2009, pelo menos, né, nesse gráfico, talvez até antes. Enfim, essa é a importância do que vai vir amanhã. E vamos falar um pouquinho, beleza, mas quais são os argumentos para os dois lados? Né? Eu não tenho nenhuma expectativa minha se vai ser 25 ou 50, eu tenho uma torcida, eu prefiro que venha 50, porque seria bom para os nossos mercados, mas essa é a torcida só, você sabe que no mercado não importa muito torcer. Mas quais são os argumentos então para 50 ou para 25, né? O próprio Tim Raus elencou no artigo dele, ele soltou outro hoje, falando um pouquinho, né, dos dois lados. O lado de 50 bips, por que fazer isso? Seria um conceito que é até interessante, que é o conceito do regret minimization, a minimização do arrependimento. Porque se você corta 50 bips agora, e como todo mundo sabe que vai vir mais cortes, tem mais cortes pela frente, né? Você tem menos risco de se arrepender do que se você der 25 bips agora, sabendo que você tem que cortar mais para frente, só que a economia piora muito e quando você for ver, você está o que eles chamam behind the curve, está atrás da curva, ou seja, você deveria ter feito mais e não fez. Aí a economia vai lá e emburaca. Lembrando que o Fed esteve atrás da curva no momento de alta. A gente, e muita gente acredita que se ele tivesse começado o ciclo de alta antes, a inflação teria ido menos. Então, sim, talvez eles demoraram, mas deveriam, e seria um caso reverso, né? Porque agora na queda de juros, mas parecido no outro sentido. Já para o argumento para o corte de 25 e não 50, é que primeiro isso seria mais em linha com o processo que aconteceu até agora, tá? Porque antes, né, por que eu esqueci de falar isso, mas por que é um jornalista que vai lá e falou do 75 da outra vez, ou falou do possível corte de 50 agora, e não os próprios diretores do Fed? Porque alguns dias antes da reunião do Fed, eles entram no chamado quiet period, eles não podem falar. Então, eles não têm como sinalizar. Então, o único jeito de sinalizar seria via jornalista. Né? E aí, o que eu falo agora, voltando aqui, um dos argumentos para o corte de 25 seria mais em linha com o processo, é que as últimas declarações, antes deles entrarem no quiet period, foram mais em linha. Tem uma outra que não deixou tudo em aberto, mas a maioria foi mais em linha com o início do ciclo com 25 e não com 50. Além de que tem outras coisas, o pessoal acha que talvez se você der 50, os ativos de risco vão ficar muito forte e o controle da inflação fica mais difícil, e por aí vai. Mas, lendo muita gente inteligente que a gente tem feito ultimamente aqui, eu até trouxe um dos argumentos, que é da Claudia Sam. Vocês devem lembrar que eu falei desta mulher no vídeo do mês passado, que ela tem aquela Sam Rule, ela foi diretora do Fed americano, que ela falava que, na verdade, existe uma regra que a aceleração do desemprego, como tem vindo nos Estados Unidos agora, poderia significar que estávamos num caminho de já estar hoje em recessão. E ela mesma descartou essa hipótese, mas ela soltou um artigo muito bom no Substack dela, defendendo que ela acredita que o corte vai ser de 50. E os argumentos dela são super simples, que são o seguinte, eu trouxe todos aqui, né, que é basicamente o fato de que o duplo mandato do Fed, aqui o Banco Central só tem um mandato, que é a inflação, né? Lá eles têm 2 mandatos, que é inflação e emprego, e que são esses 2 gráficos aqui que estão no próprio Substack dela, que mostra que a inflação já se deu bastante, e que desemprego também o emprego tem caído bastante, né? O que justificaria o corte de 50. E para ela minimiza os argumentos contra, os argumentos de 25, que eu elenquei todos aqui. O primeiro,
pessoal fala que o Fed só começa com um corte de 50, um ciclo, se a gente está numa crise. Né? Ela acha, ela minimiza esse argumento falando que o corte não tem menos a ver com o fato de estarmos ou não em crise, e mais a ver com a situação atual, obviamente, e com o ponto de partida, que é uma taxa de juro que está bem alta por lá para padrões das últimas décadas. Segundo argumento que o pessoal fala, ainda tem medidas de demanda agregada que estariam fortes por lá, e é verdade, tá? Hoje mesmo saiu um dado de vendas de varejo, talvez um pouquinho mais forte que esperado. A gente nem achou tão mais forte que esperado aqui não, tá? Mas teve gente que achou. E o argumento dela é que o mandato do Fed, de novo, não é de atividade, né? É de inflação e desemprego, e acontece cenários de arrefecimento de atividade, mesmo com queda de inflação, acontecem cenários de queda de inflação, mesmo com níveis de atividade, alguns indicadores de atividade fortes, como aconteceu aqui no segundo semestre do ano passado. Tá? Terceiro argumento que ela minimiza em relação ao corte de 25. O pessoal fala, mas o Fed pode começar menor e acelerar se precisar. Né? E aqui ela acha, ou até que o Fed poderia sinalizar, falar assim, não, eu comecei com 25, mas olha, se os dados piorarem, eu vou acelerar e tal. E ela acha que palavras, ou os DOTs, né, que são os DOTs são as estimativas dos diretores do Banco Central para qual será o juro no futuro, isso tem menos credibilidade agora, porque o ciclo já começou. E até o contrário, se ele vier com 25, o mercado vai questionar se o Fed vai acelerar se necessário, ou se ele vai ficar atrás da curva como foi da última vez, e por aí vai. E demora, existe um lag, né, demora para um tempo para a política monetária de fato ter efeito na economia. Então, o risco de ficarem atrás da curva aumentaria muito. E quarto argumento contra o 25 que ela cita é que ela fala, o pessoal tem um pouco de medo, mas se o Fed mandar uns 50 agora, vai sinalizar pânico, vai sinalizar que que a economia, eles estão vendo algo na economia muito ruim. Esse argumento que eu também, particularmente acho ruim, mas o ponto dela é que é só fazer o certo, tem que dizer o certo e comunicar bem, e ela acha que o Powell é um comunicador bom o suficiente para fazer isso. E o fato é que, enfim, os juros atuais estão bastante restritivos, como esse gráfico mostra. Esse gráfico é uma pesquisa que eu sempre trago aqui, né, do Hartnett, lá do Bank of America, que é a maior e melhor pesquisa, na minha opinião, sobre que eles fazem com os gestores do mundo inteiro. Até a gente responde essa pesquisa, o mundo inteiro responde, e que mostra os gestores falando que acham, o número de gestores que responderam que acham que a política monetária global no atual momento é restritiva, é um dos maiores momentos da série histórica, junto com logo ali antes da crise de 2008 e junto com ali a bolha.com. Então, existe espaço sim para cortar juros. É isso. Bom, o lance é amanhã fazer uma pipoca e assistir. A decisão oficial sai amanhã, quarta, 3 da tarde, no horário aqui de Brasília. Eu vou estar aqui certamente online. Eu só queria entregar esse vídeo antes, porque eu não vou poder gravar depois. Mas a gente vai estar aqui na mesa para ver isso que para mim é uma das coisas mais importantes de um bom tempo aí. Mas enfim, é uma notícia ótima, é o início de ciclo, do ciclo de corte de juro global, que a gente tem falado tanto há tanto tempo, né? Então chegou, é amanhã. Vamos lá. Então já falamos de Copom, já falamos de Fed, eu trouxe aqui alguns outros assuntos, como eu sempre faço. O primeiro que eu trouxe é que a gente fala muito sobre consumo estar forte. A gente aumentou nomes de varejo mais no começo do ano, eu tomei porrada por todo lado por causa disso, né? De fato o setor está muito barato, está totalmente largado. Ano passado foi um ano muito ruim para eles, está entregando bons resultados, né? Você vê tanto o resultado do primeiro TRI quanto o resultado do segundo TRI foram bons, né? E aí o pessoal do Bradesco fez um relatório algumas semanas atrás mostrando de por que o consumo está tão forte. Então eu achei super bom. Então eu decidi trazer os gráficos aqui para mostrar para vocês. E também gráficos também valem para o argumento de por que o juro tem que subir. Mas vamos lá. Começando pelo que todo mundo sabe, que é o desemprego. Já mostrei isso aqui naquela tabelinha lá da XP. Aqui é uma série histórica um pouco mais longa. Você pega sob qualquer ótica, essa aqui é a ótica do desemprego, né, a linha vermelha, ele tem caído bastante.
E este outro gráfico aqui, é o CAGED, que é a criação de vagas, continua muito forte, tá? Então, assim, você tem não só um desemprego muito baixo, com criação de vagas bem forte. Com isso, o rendimento real das famílias, que é basicamente o salário, né, em termos reais, cresceu bastante, está num nível alto. E o mais curioso é que isso traz um aumento forte do consumo das famílias. Isso aqui é crescimento no tri-a-tri, já com ajuste sazonal. Estamos vindo de 2 trimestres de crescimento forte de consumo, tá? E além desses dados, que são dados macro, né, de por que as famílias têm consumido mais, por que a renda tem crescido, ainda tem fatores bem específicos, recentes, que são até um pouco complicados, mas que têm ajudado bastante também a questão do consumo. Aqui, eu voltei para a tela aqui, que são esses dois aqui que eu quis trazer, que está nesse relatório, eu achei bem curioso. Né? O que é esse da esquerda? Esse da esquerda são os pagamentos dos precatórios, né? O tal dos precatórios. Olha como voou o tanto de pagamento, 132 bi de pagamento até no começo do ano, de precatórios esse ano. E o que a gente tem ouvido é que esse dinheiro, tinha muita gente que achava que esses pagamentos poderiam ficar empossados, mas não. Existem bastante evidências que estes pagamentos de precatório fluíram pela economia. Vários dados, como o próprio consumo que a gente viu, mas na verdade dados como demanda por franquias no ponto mais alto, enfim, várias coisas bem curiosas que mostram que esse dinheiro fluiu para a economia. E esse outro gráfico da direita é previdência e benefícios do governo, que também foram para níveis muito, muito altos até maio. Tão altos que a gente até acha que o governo preocupou com isso e esse número cai daqui para frente. Mas isso foi também super forte para consumo. Isso lembra um pouco o que eu falei quando eu estava falando sobre os juros, daquela dinâmica de pisar no acelerador com um pé e né, tendo que pisar no freio com o outro agora com juro. Mas isso aqui explica bastante de por que a gente vem falando que o consumo está forte, de que os resultados das empresas estão bons. Isso se refletiu dessa forma nas ações que foram bem nos últimos meses aí. Então eu quis trazer isso para vocês para justificar um pouco da nossa posição também em consumo. Em outro assunto, a gente gosta sempre de falar de commodity, né? Dada a importância dela para a nossa bolsa e também para as nossas posições, e teve bastante novidade nesse último mês, nessa seara, então talvez a maior tenha sido no petróleo, então eu trouxe bastante coisa de petróleo aqui para conversar com vocês. O petróleo despencou, né, no mês passado, até corrigiu um pouquinho agora, tá? O WTI, só para citar, ele chegou a bater 64 e agora está 71, então só para contar que ele já voltou um pouquinho. Mas o que aconteceu, né? E isso foi ruim pra gente, porque bateram na nossa queridíssima Prio, né? Que é uma das nossas principais posições aqui. Mas então vamos falar um pouquinho, né? Qual foi o principal motivo para essa queda do petróleo? Na nossa opinião, foi um pouco de medo dessa que até levou um pouco talvez para esse possível corte de 50 bips e não 25 que a gente falou já. Mas nos últimos meses teve bastante coisa, inclusive, enfim, teve bastante coisa, bastante preocupação em relação à economia estar mais fraca, recessão, hard landing, isso tudo joga o petróleo muito para baixo. Tanto que depois, quando eles começaram a falar, quando o mercado começou a falar em corte maior do que o esperado, o petróleo voltou. Essa voltinha que eu tô falando foi um pouco por causa disso. E depois que o petróleo caiu, na nossa opinião, por causa dessa preocupação com a economia global e americana mais fraca, tudo isso, o pessoal começou a tentar achar outras justificativas para isso, e uma delas foi sobre fundamentos piores do petróleo para 2025, o que a gente acha que parece cedo demais para parece meio que uma desculpa, né? Enfim, depois que aconteceu. Então a gente trouxe aqui uma coleção de argumentos. Isso aqui é de fato desde aqui, é um gráfico não é muito longo, mas mostra que de fato, quando o juro, né, de 2 anos americano começou a despencar com essa preocupação de economia mais fraca, foi quando o petróleo também começou a cair, ou seja, não é preditor de nada, né? Mas assim, eu acho que é um pouco relacionado. Só que se você olha para a demanda esperada para frente, que são essas barrinhas amarelas aqui, não teve muita deterioração nas previsões
das consultorias. Mas o mais curioso que eu trouxe esse gráfico não é nem para mostrar que a demanda para frente colapsa, não. É porque quando você olha para trás, são pouquíssimas recessões que de fato destruíram demanda. Né? A de 2008, beleza, destruiu um pouquinho, mas, por exemplo, a do comecinho da década, não. Foi zero de destruição de demanda. Tá? Então, reforçando um pouquinho que talvez todo esse problema aí tenha sido, essa queda toda agora parece um pouco exagerada. Mas vamos lá, separamos nos motivos negativos e nos positivos, como a gente gosta de fazer. Do lado negativo para o preço de petróleo, para começar, tem uma coisa que a gente já tem falado há um tempão, mas as agências, né, EIA, OPEC e IEA, começaram a rever agora, que foi a expectativa de demanda na China, por causa de uma economia mais fraca por lá, e tá mais fraca mesmo, tá galera? A China tá dureza, tá? Mas a galera começou a revisar para baixo a demanda por lá, que impactaria, especialmente em 2025, na demanda agregada. Esse é o primeiro motivo que foi ruim. A segunda, que eu acho mais relevante do que essa, tá? É o seguinte. A capacidade de refino, né? Você pega o petróleo e refina ele, né? Fazer a gasolina, fazer os derivados, ela cresce neste ano algo que já entrou, tá? Essa capacidade já entrou, mas algo mais ou menos perto de 1,8 milhões de barris dia, tá? Só para lembrar, a produção de petróleo global é um pouco acima de 100 milhões de barris dia, então 1,8 é até bastante, né? Já foi entregue e as refinarias com essa capacidade nova, mesmo assim, elas estavam operando no talo, tá? Para produzir, para pegar o petróleo e quebrar, né? Em gasolina, essas coisas, em derivados, porque a gente estava no verão lá fora, até a tal da driving season, né? Que o pessoal viaja e tudo isso. Então eles estavam meio que operando no talo ali. E o que aconteceu foi que, de certa forma, eu não sei se por uma demanda menor, talvez sim, talvez por uma preocupação maior, enfim, o consumo desses derivados foi melhor que esperado. E isso fez com que, primeiro, esses cracks aqui ó, de diesel, de gasolina, que é o spread acima do petróleo, né? Tipo, você pega o petróleo, quebra ele, transforma em diesel e gasolina, esse aqui é o preço a mais que você ganha, né? Repara que esse preço a mais despencou, tanto para diesel quanto para gasolina. Ou seja, talvez demanda menor. Os estoques, não está aqui nesses gráficos, mas os estoques desses derivados cresceu bastante, mesmo na driving season, que, by the way, que aliás, está começando a acabar. Né? Então, o que o mercado pensou? Né? Pô, se os spreads, os crack spreads, né, o preço a mais para você produzir essas coisas caiu por causa de mais refino, o estoque dos derivados subiu, o que vai acontecer? A galera as refinarias vão parar, né, de quebrar, porque a margem está baixa, e isso então vai consumir menos petróleo, e isso vai fazer com que o estoque para frente de petróleo cresça. E isso é baixista para preço. Esse de fato é um argumento bom. Esse de fato é uma coisa que eu não imaginava e foi ruim para o petróleo. Então, de novo, o primeiro motivo foi a China menor, o segundo foi esse refino aí. E tem um terceiro que também é relevante, que é a produção de petróleo, né, a oferta de petróleo no mundo, não está assim, ó meu Deus, crescendo pra caramba não, mas ela surpreendeu positivamente, especialmente nos Estados Unidos, tá? Nos Estados Unidos deve estar tendo uma produção de aproximadamente 1 milhão de barris dia a mais que o esperado, tem crescido bastante por lá. Isso é curioso, tá? Porque ninguém imaginava muito isso não. Tem também um pouquinho de Irã, eu até trouxe esse gráfico aqui, mas aqui é menos relevante. Os Estados Unidos, que foi talvez uma surpresa um pouco maior, né? Enfim, que eu falo, né, que são cento e pouquinhos milhões de barris dia por dia de oferta e demanda de petróleo, mas o que faz o preço mexer para um lado e para o outro é 1 milhãozinho lá na ponta, né? Por isso que uma produção um pouco maior também poderia ter colaborado para essa queda do preço. Então esses são os motivos ruins, os motivos baixistas. De novo, a revisão de menos demanda por causa de China. 2, essa capacidade de refino maior que fez com que os estoques de derivados aumentassem. E 3, essa produção um pouquinho maior, tanto nos Estados Unidos quanto no Irã, aqui ou ali. Legal. E do lado positivo, aí tem muito mais argumento, tá? Por isso que a gente acha que o balanço para o petróleo é altista. Primeiro que se vier os 50 bips de corte amanhã, isso é bem altista para o petróleo, tá? Porque, de certa forma, as preocupações com uma demanda global mais fraca ou com uma desaceleração de mundo diminuem um pouco, né? Então vamos ver. E as chances de 50 bips aumentaram bastante, como eu mostrei naquele gráfico, desde quinta passada.
Segundo, a demanda de vários outros países continua super saudável, tá? Especialmente na Índia. Tem também outros países da Europa que estão indo bem. Então, a demanda parece ainda bem saudável. Terceira, existem desafios do lado da oferta, tá, gente? Assim, a gente falou que tem países como os Estados Unidos estão entregando mais, mas tem países que estão com problema entregando menos. Por exemplo, teve um outro momento nos Estados Unidos de medo com a Hurricane Season, né, com os furacões, mas na verdade um país que tem tido bastante problema é a Líbia. Só para contar um pouco, esse impasse na Líbia, um problema na Líbia, ele começou no fim de agosto. Algumas facções ali do oeste da Líbia se moveram para tentar derrubar a liderança do Banco Central. Foi um quiprocó por lá, levando as facções orientais a suspender a produção total de petróleo lá. Tem um campo que é o maior, que chama Shahara, que eram uns 300 mil barris dia, parou na hora. Enfim, somando todas as produções que pararam na Líbia, a gente está falando de 1 milhão de barris dia, ou seja, é relevante pra caramba. Na verdade, os dados de alta frequência que várias pessoas coletam por lá mostram que é um pouquinho menos que isso, né? Foi de 1,1 milhões de barris, 1 milhão de barris dia de produção para 300 mil. Então foi uma queda grande e os rumores é que a produção continuou parada lá, não chegaram a nenhum acordo por lá não. Então esse é o terceiro problema para o preço de petróleo. Quarto, a OPEC anunciou recentemente, eles tinham anunciado já há alguns meses atrás, eu falei aqui em algum vídeo para trás, que eles iam voltar com produção ociosa, né? Eles já anunciaram que não vão voltar não, vão segurar os cortes, a volta dos cortes que estava prevista não vão voltar, vão esperar mais, vão segurar a oferta. 5. Já mostrei esse gráfico no mês passado, para esse mês piorou ainda mais, que é o posicionamento dos traders, né? Posicionamento especulativo dos traders de commodity, de petróleo, que está no menor momento, sei lá, de um bom tempo e já estão net short, né? Isso em algum momento tem que voltar. Está todo mundo especulando muito contra o petróleo, inclusive tomaram aí um prejuízo nos últimos dias. 6. O petróleo, para pegar, né, teve essa queda, que já voltou um pouquinho, mas assim, essa queda, ela de certa forma, ela fica um pouco limitada pelo custo de produção. Em alguns países, por exemplo, nos Estados Unidos. Se o preço do petróleo vai para baixo de um certo nível, que é o nível que é o custo de produção dos caras, os caras começam a perder dinheiro, o que eles fazem? Eles param de produzir. E esse nível chegou bem perto, tá? Depende se o cara é grande, se é menor e por aí vai. Mas uma média grande disso aqui é $64 o barril do WTI, que nessa queda na semana passada chegou em 65, agora voltou para 71, mas ele chegou quase aqui. E isso aqui meio que cria um certo piso, então, para o preço do petróleo também. Então, soma isso tudo. Pô, parece que a queda foi rápida, exagerada, e aí, enfim, já voltou um pouquinho. Então, a gente está um pouco tranquilo, então eu decidi manter a posição de prio. Infelizmente, sofremos a queda, mas a gente não decidiu mudar muito, não. Segue o jogo e seguiremos eternamente vigilantes, né? Ainda em commodity, o que de fato parece muito fraco é a China, tá? Meu Deus do céu. Aquela dinâmica que a gente já vem falando há um tempão aqui. A demanda continua muito fraca e o que parece sustentar a economia por lá ainda é manufatura, né? As indústrias se apoiando muito em exportação. A gente já viu a queda, tá, na exportação de aço e tal. Até teve gente que quis olhar para a tese de Gerdau aqui por causa disso, eu sei lá. Mas isso talvez esteja chegando no limite. E você pega Morgan Stanley, Goldman, Citi, todos já revisaram recentemente o PIB da China para baixo e tem vários outros que falam também desse risco que é o downside risk, né, que se for revisar, revisa para baixo. A média, o consenso já é abaixo dos 5% que o governo lá sempre sinalizou como meta, né? E até a própria pesquisa do Hardnet, que eu já mostrei no gráfico, esse aqui é outro. A pergunta é, galera, gestores, o que vocês esperam para o crescimento chinês a partir de agora e o percentual de gestores que espera uma queda, né, uma economia mais fraca para frente é o maior em um bom tempo, tá? Então enfim, não me parece ser isso aqui está me parecendo ir para o consenso. Isso até me deixa um pouco desesperado,
porque o fato é que isso tem se traduzido em posicionamento dos gestores. Esse aqui é o posicionamento em commodities, é o menor, ou short, ou underweight, né? É o maior underweight, ou maior pessimismo, com commodities dos últimos 7 anos. Então, bom, quem me conhece de perto e que conhece nosso estilo de gestão aqui sabe que eu vejo isso aqui, eu fico preocupado, eu tendo a ser contrarian, né? Mas assim, é difícil, porque eu ainda acho que a demanda por minério é muito baixa. Se eles pararem de exportar aço e cortarem um pouco da produção de aço por lá, eu não sei se esse minério tem chão, e aí é complicado. Então o que a gente fez? A gente aumentou o commodity aqui sim. A gente já não mexeu na posição de petróleo, que eu já citei, então tem mais ou menos uns 8% do fundo em prio. Mas a gente comprou uma outra agora, uma outra commodity, uma empresa que é muito boa, muito barata, que é a Suzano. A gente viu o preço de celulose cair sim até algumas semanas atrás, agora está um pouco estável, em um limite, em um preço, $5,75, enfim, em um preço que é mais ou menos o custo de produção de um monte de gente por aí, que faz com que isso tenha um piso, né, fica difícil de cair abaixo, e é um nível que a Suzano ainda gera bastante caixa, então, porque ela tem um custo de produção muito melhor que os outros. Então a gente decidiu comprar 5% de Suzano, um pouco nessa ótica de uma empresa que gera super caixa, uma empresa super boa, e por aí vai. Então é isso. Já falei bastante, né? Já foram 40, meu Deus do céu, minutos, peço desculpa. Então, para finalizar, vamos falar um pouquinho das mudanças de carteira. Foi pouca mudança, tá? Nesse último mês. A gente teve mudanças em hedge, já vou falar. De nomes novos, a gente comprou uma posição pequenininha em Rumo, um pouquinho maior em Smart Fit e um pouquinho maior, como eu já falei, em Suzano, tá? E para montar essas posições, a gente reduziu marginalmente lojas renda, que a gente gosta, mas tem uma posiçãozinha um pouco menor, e Mercado Livre, que era uma posição grande, já é uma posição um pouco menor, que foi super bem, está no all-time high. E a gente zerou uma posição que a gente ainda gosta, que é Fleury. A gente zerou porque não é uma preocupação com a empresa, a gente gosta bastante da empresa, está barato, tudo aquilo ali, mas a gente tem uma preocupação maior com o setor como um todo. Mas as mudanças foram tudo meio marginais. A carteira continua bem parecida com o que a gente tem falado. Uma carteira comprada, sim, porque as coisas estão baratas, mas em teses redondas, né? As maiores são as mesmas, que são Prio. Localiza, que a gente aumentou depois do resultado, foi bom. Iguatemi, Eletrobras, Vivara, BTG, Direcional, Equatorial, agora Suzano, enfim, um perfil de plays bem, de teses redondas, né, que tem dado certo ao longo do ano. E a novidade talvez foi que a gente, né, vinha sem hedges até mês passado. No começo desse mês, a gente fez bastante hedge pro long bias. O net long, que vinha acima de 90, eu cheguei a reduzir para perto de 50. Quando a gente viu na semana passada, isso foi um movimento bom que a gente fez aqui, quando a gente viu na semana passada que existia essa chance de migrar para 50 bips de corte por lá, e que certamente seria ótimo para a gente diminuiu os hedges, até capturamos aquela alta de sexta por causa disso. Depois a gente voltou um pouquinho. O fato é que agora, no exato momento, a gente está mais ou menos 80% net comprado. Então a gente tem um pouquinho de hedge, sim, chegou a ter mais, e a gente está bem atento com isso, tá? A gente tem procurado, hoje foi basicamente o que a gente fez o dia inteiro, inclusive procurando hedges baratos. Se a gente achar, a gente vai fazer isso. Não é porque a gente acha que o cenário muda ou que a gente está pessimista, nem nada disso, é só porque a gente não sabe o que vai sair amanhã, né? E como já foi bastante por preço a melhora, né? Aí fica talvez a questão da simetria mude um pouco, né? Então por isso que a gente tem olhado, mas o nosso cenário de um pouquinho mais longo prazo não muda. É o início de um ciclo global ótimo pra gente, e começa amanhã. Né? Algo que a gente está esperando há tanto tempo. Então é isso aí, pessoal. Pipoca para assistir a decisão amanhã. Mas, galera, parcimônia, calma, não precisa tomar nenhuma decisão muito rápido, não. Porque esse ciclo de corte global aí tem bastante perna. É isso que eu tinha a falar para hoje. Desculpa aí pelo vídeo longo. Muito obrigado pela atenção até agora e até o mês que vem.